O nosso tema de hoje é o olhar da psicanálise na religiosidade. E eu trouxe aqui o convidado, o meu amigo, pastor Davi Rogério. Tá? E ele também, além de tudo, eu roubei ele aqui para Alma e Coração. Ele faz parte do nosso departamento de ética. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande estar aqui contigo e compartilhar essas nossas trocas, essas experiências. Alegria minha, Valquíria. Estamos bem contentes de estar aqui com vocês e compartilhar esse tema, né? Eu acho que nós estamos fazendo uma conciliação, ou talvez, não sei se é uma reconciliação, porque eu creio que a religião e a religiosidade, ela brigou com muita gente. Ela brigou com a ciência, ela brigou com a lógica, ela brigou com muitos... E também, houve época que ela brigou com a psicanálise. Mas eu creio que nós estamos numa nova realidade e nós podemos trabalhar isso daí de uma forma diferenciada. Então é uma alegria estar com vocês, professora Valquíria, é minha psicanalista, né? E está na equipe Alma e Coração, que é algo muito precioso, muito importante. Eu fico até com vergonha, fico lisonjeada pela sua presença aqui, Davi. Bom, Davi, vamos lá, porque aqui, assim, por exemplo, muitos religiosos estão fazendo hoje cursos de psicanálise, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, tá? Psicanálise. O que está levando eles a fazerem esses cursos? Interessantíssimo, né? Na pandemia, eu comecei a procurar alguma coisa para fazer e amigos meus pastores, eu sou pastor da igreja presbiteriana, eles me indicaram, né? O pastor Leontino disse, faça psicanálise, e eu fiquei pensando, mas será que isso dá certo? Eu sou um religioso, e vários outros colegas foram despontando e me contando, não, eu sou psicanalista, eu estou estudando, e eu fiquei surpreso, até foi o que me motivou aí para essa área. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Por que tantos pastores, e eu acredito também que padres, eu acredito que outros líderes religiosos têm ingressado no mundo da psicanálise? Mas algumas suspeitas eu tenho, né? E uma suspeita que eu tenho é que a religiosidade, ela trabalhou muito a vida após morte e esqueceu da vida antes da morte. E ela ficou muito falando da salvação, que é um tema importante que eu defendo, mas enquanto a gente não parte para o além, as coisas começaram a ficar complicadas aqui embaixo, né? Então eu vejo que muitos pastores se sentiram insuficientes e, percebendo o sofrimento do seu rebanho, os problemas emocionais se avolumando, eles então começaram a buscar a alternativa. E no mundo, aí vem o contexto, né? Então tem a insuficiência dos pastores, percebendo as pessoas com depressão, percebendo as pessoas vivendo toda essa situação de dor, de angústia, problemas de relacionamento gravíssimos, caindo nas costas desses religiosos, desses líderes. E ainda vem um contexto super complicado na área emocional, né? Como você colocou aqui no curso, que os problemas emocionais estão se tornando uma das principais doenças da nossa humanidade. Nós estamos vivendo uma época de muitos problemas emocionais. Depois que eu anunciei que eu estava estudando, que eu estava ingressado na realidade psicanálise, as pessoas chegam e falam assim, eu tive síndrome de pânico, eu estou tendo crise de ansiedade. Aí as pessoas vão contar, né? Porque o nosso contexto, a nossa época, é uma época onde a psique humana está precisando de reparos, está precisando de tratamento. Eu creio que estão essas duas coisas, uma realidade dura emocionalmente e pastores desesperados, líderes, vamos tirar só do âmbito dos pastores, né? Líderes religiosos desesperados com a realidade desse rebanho, dessas pessoas que são seguidores e que estão sofrendo. Acho que essas duas
coisas têm pastores nessa direção, né? Então, são suspeitas que eu tenho. Uhum. Não sei. Então, assim, Davi, então, antigamente, assim, era muito mais bem visto, no caso, a parte espiritual e a parte do sofrimento, da psique, ficava muito a desejar, é isso, pelo que a gente entendeu? Então, o que você tem? Eu não posso nomear que seja uma depressão, isso ou aquilo, que aí vai ser coisa da minha cabeça, porque eu preciso de um rótulo. Mas se eu for, por exemplo, para um médico, psiquiatra, e ele fizer todo o serviço, todo pelo protocolo, e falar, olha, você está com TAG, eu vou te receitar isso. Aí, de repente, a pessoa tem vergonha de trabalhar esses fármacos junto com uma terapia e se expor lá dentro da religião que atua, por medo, vamos supor assim, de olha... que vão tirar sarro, que vão fazer coisas assim. Isso é comum acontecer? Sim, sim. É que o ambiente religioso, Valquíria e pessoal que está nos acompanhando, eu sou pastor, defendo a fé, vivo a fé cristã, mas o ambiente religioso, a gente não pode ignorar o fato de que houve muitos erros e houve muitos equívocos. Os dogmas que foram estabelecidos em tempos passados, eles geraram muitas questões problemáticas. E uma delas é a negação da ciência, a negação da lógica. E aí, quando uma pessoa tinha um problema emocional, muitas vezes havia uma confusão entre problema emocional e o que se chama de problemas espirituais. Eu conheci um pastor, amigo meu, que ele defendia com unhas e dentes que não existe depressão, existe possessão demoníaca. E nós debatíamos, e eu disse, não, meu amigo, uma coisa é a psique humana, uma coisa é a parte química, uma coisa é todos os traumas, as dores que uma pessoa sofre, outra coisa é a parte religiosa. E ele defendia isso, até que ele entrou em depressão. Ficou possuído também. Entrou em depressão. Então aí ele era um pastor de uma igreja muito grande e foi muito interessante. E eu era muito amigo dele, discordava, mas isso não nos levava a ser inimigos, né? E aí então ele um dia chegou para mim já tratando, medicado, né? Com acompanhamento terapêutico e disse: olha, Davi, eu estava enganado. Eu descobri na pele, claro, que realmente existe problemas emocionais. Então, olha a que ponto chegamos no passado. Eu creio que hoje isso está se perdendo a sua força. Tá mais do que claro que nós temos tratamentos. A psicanálise tem respostas, tem resultados. Uhum. Tem resultados. E não precisa ir lá e exorcizar o indivíduo, porque é somente dores e angústias emocionais. Que precisa ser botada para fora, né? Precisa ser botado para fora. E essa realidade, eu sou um pouco romântico, né? Nós estamos vendo acontecer, está mudando. A igreja está fazendo as pazes com a ciência, fazendo as pazes com a psicanálise, fazendo as pazes com tudo que produz vida. Porque qualquer religião, qualquer uma, ela está em função da vida, né? A religião, historicamente falando, ela vai nascer com o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo, né, nas eras pré-históricas, o medo dos cataclismas, o medo daquilo que podia acontecer, que eles não entendiam, né? Dava um relâmpago, ele não sabia que aquilo ali era uma descarga elétrica, ele achava que aquilo era um deus irado, jogando algo, né, trazendo um castigo. A religião vai nascer assim, mas ela vai crescendo, ela vai mudando, ela vai sendo transformada. E hoje eu sou defensor de uma espiritualidade saudável, eu sou defensor de que as pessoas vivam sua espiritualidade, que elas tenham uma religiosidade, que elas pratiquem a sua religiosidade, mas não confunda as coisas, né? Não ignore a capacidade do fármaco, do remédio que está tomando. Não ignore a possibilidade de fazer uma terapia e ter mais qualidade
de vida, né? Então uma coisa já não, pelo menos na nossa realidade que eu tenho vivido, pelo menos dentro das igrejas que eu conheço, algumas igrejas históricas, a religiosidade não tem mais afrontado, né, a psicanálise. E pelo menos é isso que a gente tem percebido. Interessante. Olha, Davi, quando eu era criança, eu estudei no educandário. Olha que delícia. Religiosa. As mocinhas lá todas com roupinha de pinguim, sabe? Mas elas falavam assim de um Deus tão punitivo, de tanto medo. Eu não vejo assim como sendo uma coisa saudável trazer a imagem de Deus como uma figura punitiva, que te castiga, que se você não faz isso você vai para o inferno, ou vai ficar ali no meio termo, como que é? Purgatório, para você ir para o céu. Na sua visão como pastor, o que você diz referente a esse Deus punitivo? Fazendo aí uma ligação lá com a psicanálise, por exemplo, vamos trazer Moisés, podemos trazer outras pessoas, né, desses mitos. Olha, falar de religiosidade é um perigo, né? Perigoso, a gente perigoso. via brincando que falar de religiosidade é lidar com nitroglicerina. Falar sobre sexo, dinheiro e religiosidade é um perigo. Eu vou ser sincero, eu vou abrir meu coração e vou falar do meu posicionamento. Mas eu queria pedir para todos que estão nos ouvindo que eu não sou categórico, que eu sou amigo de gente de todos os credos. E até, por exemplo, eu tive amigos, eu morava em Umuarama, no oeste do Paraná, eu tinha um amigo ateu. Ele vinha, sentava comigo, nós tomávamos café na padaria, na casa dele. Inúmeras vezes ele foi no meu gabinete pastoral para bater papo, porque ele dizia que gostava muito de conversar comigo. Um amigo ateu. Chegava até a dizer assim, ele era advogado, chegava até a dizer assim, olha, eu gostaria de crer como você crê, né? Eu falei assim, faça a opção, né? E ele fala, não é bem assim. Mas, então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou me posicionar aqui sobre essa questão do Deus irado, porque essa é a maneira de eu enxergar isso. Mas eu quero respeitar todos os líderes religiosos, a todos os que estão aí, que pensam diferente. E se você pensa diferente, eu te convido para também tomar uma xícara de café. Eu gosto muito de café, a gente pode sentar e tomar uma xícara de café com todo respeito. Mas vamos lá. Infelizmente, posição pessoal minha, não só minha, isso é uma posição pessoal de muitos pastores que estudam, que leem a própria Bíblia com um óculos, uma hermenêutica, que eu considero uma hermenêutica coerente, uma hermenêutica adequada. Infelizmente, na religiosidade, o medo foi pregado. Por que o medo foi pregado? Porque a religião, ela é muito poderosa. Olha só o que acontece no Oriente Médio. É só um exemplo. Uma pessoa se enche de explosivos em nome de Deus e se mata matando um monte de gente. Olha que poder a religião tem. Há brigas e guerras em nome de Deus. Então a religião tem poder. Uma das formas da gente trabalhar o poder, e erroneamente, ao meu ver, de forma escusa, de forma a gente manipular as pessoas através do medo. Se você põe chifre no diabo, por exemplo, onde é que põe o chifre do diabo? Sabia que o diabo, biblicamente, não tem chifre, não tem casco, não tem cheiro de enxofre, não tem rabo? Não existe. No cristianismo bíblico, né? Vamos pegar século III para trás, pegando até o judaísmo, não existe essa figura. Essa figura foi criada por nós cristãos para manipular o povo. Uma figura horrível, monstruosa, para pôr medo, né? Nós tivemos em Paris, antes da igreja lá de Notre Dame pegar fogo, e aqueles gárgulas horríveis, né? Eu tive lá vendo aqueles gárgulas lá. O medo é uma ferramenta.
Infelizmente foi usado. Mas quando você, por exemplo, vamos olhar para Jesus. Jesus não põe medo. Se você prestar atenção, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele briga, e ele é duro. Com quem? Com religiosos, políticos que manipulavam o povo. E com o povo? E com as prostitutas, as crianças, os ladrões de colarinho branco, que eu particularmente gostaria de ver todos no fogo do inferno, mas minha vontade não é a vontade de Deus, né? Ele era amigo. Ele era amigo desses caras. Ele abençoava. Ele mostrava o Deus do amor. Olha, Valquíria, a cruz para nós é o maior exemplo do amor de Deus. Jesus nos ensina o Pai Nosso dizendo que a gente tem que perdoar. Agora, um Deus que vem, eu estou falando do cristianismo porque é a minha praia, com todo respeito àqueles que não são cristãos, que quero ser amigos seus, tá? Uma religião que o Deus vem, se encarna na pessoa e essa pessoa é crucificada. Ele não reage, ele não blasfema, ele não agride. Ele faz tudo isso para mostrar que nos ama. Essa é a interpretação que nós fazemos, que Paulo fez, que Pedro fez, os apóstolos. Então não tem como pregar medo. Por isso, nós dizemos que o nosso Deus é o Deus da graça. Graça é dar alguma coisa sem querer nada em troca. O nosso Deus nos dá o quê? Nos dá vida, nos dá o perdão, nos dá o seu amor. Jesus diz que ele dá o espírito dele, a presença dele espiritual. Então, assim, foi uma forma de manipulação que existiu, ainda existe, mas que não coaduna, não bate, não combina com a fé cristã. Infelizmente, isso aconteceu. E isso entrou dentro das casas, isso entrou dentro dos lares, isso foi feito como uma ideologia que ganhou espaço e nós sabemos que houve muita crueldade em nome de Deus. E eu, como pastor, dentro da igreja, combato isso severamente. Admito que aconteceu dentro da fé cristã, sou um cristão, admito, mas estou aqui para, não sei se a palavra seria reparar, mas eu estou aqui para consertar isso. E, fazendo a ponte, a psicanálise é ótima, porque a psicanálise ela está em direção à vida, à qualidade de vida, à alegria e não do medo. Aliás, ela combate o medo, ela trabalha o medo, tira a culpa. Uma das coisas que aqui, vou contar um negócio, vocês não contam para ninguém, tá bom, pessoal aí de casa? A minha psicanalista é a Valquíria, né, a professora Valquíria, e eu lembro de uma bronca que ela me deu quando eu falei assim, dei uma expressão de culpa, que eu tinha culpa numa coisa. Ela fez uma carinha assim, e que eu entendi logo, que não cabia na minha vida ficar me culpando, e a psicanálise trabalha isso. Então nós estamos nos redimindo, mas que existiu, existiu. Existiu, né? Existiu. Crueldades horríveis. A gente... Viu, Davi? Posso chamar de Davi ou de pastor? Pastor Davi. Davi, por favor. Então né? tá. Aqui eu sou o Davi, que por acaso é pastor da igreja presbiteriana, e amo muito a minha igrejinha lá de Guarujá, onde eu pastorei. Olha só. Davi, na sua opinião, qual é o objeto da psicanálise? Qual é o objeto da religião? Legal. Então, aí que tá. Se a gente fizer essa distinção, a gente vai ter parceria. A religião ou religiosidade, ela trabalha dentro de uma dimensão da fé, do ato de crer. E a religiosidade nos leva na direção da gente estar buscando compreender, aceitar coisas que a nossa mente não compreende. Então, a religiosidade trabalha com o termo fé. Fé é você depositar a tua confiança em algo. Mas nem sempre aquilo tem uma lógica. Nem sempre aquilo é explicável. Por exemplo, eu poderia contar aqui histórias de pessoas que foram curadas
pessoas que tiveram sua vida transformada, mas eu não consigo explicar isso cientificamente, porque é a religiosidade. Então, o objeto da religiosidade, ele vai trabalhar dentro da dimensão da fé, da dimensão do ato de crer. A psicanálise, ela já vai trabalhar dentro de uma lógica, de uma compreensão da psique humana, de como é construído a psique de uma pessoa. Se eu respeito o que a religião não deve entrar, o que eu entendo de ego, superego, de id como pastor? Eu não devo entrar nesse caminho. O que eu entendo de depressão? O que eu entendo de síndrome de pânico, de burnout ou qualquer coisa do gênero? Eu sou pastor. A religião trabalha em cima da razão da nossa existência, porque a fé nos leva no porquê que eu existo e para que eu existo. Já a psicanálise, como vou viver? Como vou fazer essa jornada? Olha só, as duas podem ser parceiras. Se a minha fé me mostra a minha identidade, quem eu sou e para onde eu quero ir, a psicanálise é uma ferramenta espetacular para fazer com que essa jornada seja uma jornada de paz, uma jornada de disposição, uma jornada de ânimo. Então, uma trabalha na caminhada, a outra trabalha na razão existencial. E pelo menos essa é a minha visão, e eu acho que elas podem ser parcerias. Bom, eu estou nesse caminho, né? Já estou atuando dentro da Alma e Coração como professor, trabalhando, e também continuo trabalhando com os meus fiéis, ensinando para eles a razão da existência humana, que é a resposta que temos a partir da fé cristã. Eu falo para vocês, olha que maravilha que é a psicanálise. Gente, vamos para o intervalo rapidinho, vamos tomar uma água, que o negócio tá bom aqui, hein? A gente já volta já. Agradecemos nossos parceiros: Ataque Service, Reformas e Acabamentos, Grupo Ramada, Polo Presencial, Elizabeth Biuna, Comunicação Visual. Apoio Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Imagine olhar para o espelho e saber quem você é. Superar o seu passado, entender suas emoções, agradecer todos que estiveram com você nessa jornada. Viu? Não sou coisa de louco. Prazer, eu sou a terapia. E aí, falei que ia ser rapidinho? Falei? Uhum. Bom, deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal aí que tá nos curtindo. Olha só, curtindo, hein? Tô bem moderna, né? Curtindo, dando joinha aí. Bom, a Elizabeth da Cruz, do Jardim São Paulo. Rosineide Campos, do Proamorar. A Mara Monteiro, do Rio Acima. Natália Nunes, da Vila Nova. Ana Laura, do Mirante dos OVNIs. O Bruno Vieira dos Santos, da Vila Dominguinho. Olha só, gratidão por estar nos acompanhando. E mais pergunta, vamos brincar?
Ping-pong? Vamos lá. Vamos lá? Bom, tem uma pergunta aqui. Pastor, você concorda que a religião e a psicanálise andam lado a lado, porém não se misturam? Sim, eu concordo com essa expressão, mas a gente precisava colocá-la em termos, né? Não se misturam, vamos chegar lá. Andam lado a lado. Como eu acabei de falar, uma está trabalhando a questão existencial. Quem sou eu e para onde eu vou? Isso vai além da lógica. A ferramenta é a fé. A psicanálise, ela vai analisar essa caminhada. Ela vai me ajudar nesta caminhada. Ela vai firmar meus passos. E ela vai usar a ferramenta da lógica, do entendimento, da verbalização, da expressão, né? Então, elas se complementam muito bem. Elas trabalham muito bem. Olha, eu antes de conhecer a psicanálise, veja bem, eu era pastor e fazia atendimento pastoral. Até um termo muito mal colocado, que era aconselhamento pastoral. Com o tempo, a nossa igreja mesmo já descobriu que aconselhar não é adequado, porque as pessoas elas acabam não vivendo a vida delas, elas ficam tentando viver a vida de quem disse alguma coisa para elas. Elas não constroem uma estrutura mental, emocional saudável. Então, nada de aconselhamento. Mas já antes da psicanálise, a gente já pensava sobre isso. A psicanálise nos ajuda, porque ela tem um tempo, uma vida, né? Desde Freud até o presente momento. A psicanálise tem toda uma história que vai nos dar subsídio para entender muita coisa da mente humana, dos pensamentos, dos sentimentos. Então a religião trabalha num departamento e a psicanálise em outro. Então, concordo que elas não devem se misturar. E aí eu não sei se eu entro nesse ponto. Como ela não deve se misturar? Por exemplo, aí na escola Alma e Coração, eu já vi a nossa professora falar sobre isso com muita veemência, né? Porque era necessário, que, por exemplo, o terapeuta ele começa a se utilizar de ações espiritualistas ou espiritualizantes para atender o seu paciente. Ué, estranho isso, porque ele é um psicanalista. Eu, por exemplo, quando cuido de uma pessoa como psicanalista, eu digo para ela, ó, você vai esquecer que eu sou pastor, porque aqui agora é um psicanalista. Eu vou usar as ferramentas da psicanálise com você. Eu sou um pastor, a minha índole é pastoral. Mas eu não preciso e nem devo confundir as coisas. Do outro lado, o religioso confundindo o problema emocional com o problema espiritual. Justo a pergunta que veio agora. Como diferenciar um problema espiritual de um problema psicológico? Bruxo. Vamos lá. Religiosidade é nitroglicerina. Balançou, explode. Eu vou dar a minha visão. Uhum. Sujeita a chuvas e trovoadas. Vamos lá. Vamos que vamos. Um problema espiritual, então, veja bem, estou defendendo aqui a minha tese. Ele parte dos problemas existenciais. Quem eu sou diante do universo e o que estou fazendo aqui. Então, um problema espiritual sempre está ligado a isso. Por exemplo, a perda de uma identidade, a desmotivação de uma pessoa diante do amor ao próximo, diante da solidariedade. Isso é um problema espiritual. Agora, para quem acredita em demônios, né? Eu não quero entrar muito nessa questão, ela é muito polêmica, mas para quem acredita em demônios, os demônios agem sobre as pessoas de uma forma muito diferente de um problema emocional. Uhum. São coisas distintas. Antigamente, uma pessoa tinha epilepsia, dizia que ele estava possesso, que dó. Tinha que tratar da epilepsia e ia lá alguém exorcizar o indivíduo. E a epilepsia é um problema neural, né? Uma descarga. Problema elétrico, químico, né? Exatamente. Então, problema de mielinas, né? A capinha de mielinas lá que protege os neurônios. Que quando não estão bem protegidas, dá descarga e a pessoa tem essas crises, né?
Tá vendo? Vai falar, ó, essa confusão não pode existir. Eu tinha uma mulher que ela era da nossa igreja e ela entrava no culto e ela caía possessa. Eu desconfiei daquilo. Falei, essa mulher não tem nada espiritual. Daí você vai percebendo quais são os gatilhos que fazem uma pessoa cair possessa. Muitas vezes é histeríase, né? Estou usando a palavra histeríase no termo mais popular do mundo. Não no termo da psicanálise. De Freud, né? De Freud. Histeria libidinosa. Eu estou falando de pessoas que estão querendo dar um show. Sim. Tem muito disso na igreja. Você percebe, com o tempo você vai vendo. E essa pessoa, ela tinha um problema psíquico. Ela tinha. E eu percebi, e levei ela para um psiquiatra, ela fez o tratamento. E aí, curiosamente, né, isso estava afetando toda a família dela. Ela tinha 4 filhos, uma situação complicadíssima. Muitos e muitos anos depois, eu reencontrei a família e ela fez o tratamento. Então, eu não confundi espiritualidade com problemas psíquicos e emocionais. Ela fez o tratamento, estava lá bem, tranquila. Seus filhos, que eram crianças, agora estavam formados, numa alegria de nos reencontrarmos. Isso foi coisa de 15 anos depois. E eu, como pastor, encaminhei ela para um tratamento psíquico. E ela foi bem tratada e hoje ela é uma mulher. Estava até dizendo para mim, tô até namorando. Que maravilha. E assim, madura ela, namorando, feliz da vida. E os seus filhos já grandes, moços, estudados. Inclusive um deles é formado em psicologia. Falei, ai, que coisa interessante. Porque eu não confundi as coisas. Sabe? Agora, se você me perguntar, o mundo espiritual existe? Eu defendo. É uma questão de crer. Eu defendo que existe. Mas eu creio que a maioria dos nossos problemas não são esses. Aí é uma outra, por isso que eu falei que é perigoso, né? Ainda quando eu falo, né, o pessoal em aula, né, a obsessão. A obsessão não é quando a pessoa está possuída. São pensamentos repetitivos que vai te levando a uma compulsão. Você vai fazendo algumas atividades constantemente de formas assimétricas. Isso vai gerando o quê? Um transtorno. Então, se a gente pegar obsessão, compulsão, nós temos o quê? Um transtorno obsessivo compulsivo. E como que a gente cura isso? Através de psicofármacos. Você precisa ir para um psiquiatra, onde ele tem ali o protocolo, que ele vai fazer o exame na pessoa, e se for comprovado realmente esse toque, ele vai dar a receita para que você possa fazer esse tratamento com os remédios e junto com um terapeuta. Então as coisas não acontecem assim. O grande problema é que todo mundo quer o quê? Um rótulo. Eu quero um rótulo. O que você é, Davi? Eu tenho TDAH, o que você é? Entendeu? Nem sei o que eu sou. Entendeu? Todo mundo quer um rótulo. Preciso arranjar um rótulo legal. Né? Então, você vê qual que é o problema? As pessoas, eles precisam de um rótulo. Parece que se não tem um rótulo, eles não se encaixam na sociedade. E aí, professor, olha que legal. Se na dúvida é espiritual ou é psíquico, trabalha com os dois. Eu até lembrei de um acontecimento. Eu estava no encontro de casais, sábado à tarde, e de repente chegou uma pessoa na nossa igreja e disse, o pastor está aí? É que tem um médico chamando o pastor lá no pronto-socorro. E eu disse, que médico? E ele falou o nome, eu nem conhecia. E eu falei, olha... mas o que ele quer comigo? Não é agora, urgente. Escuta só, olha, história, acredite você ou não, eu vivi isso. Eu terminei o que eu estava fazendo, era uma palestra com aqueles casais, e eu fui lá para o pronto-socorro. O médico me encontrou na porta e disse, o senhor é pastor? Eu falei, sim, por favor, tem uma mulher lá que eu já dei. Ele falou o nome dos remédios. Eu já dei isso para ela. Ela está rindo da minha cara. Ela devia estar dormindo, apagada, e ela está rindo da minha cara e dizendo que quer mais. Ela falou assim, eu não sou religioso, mas isso é espiritual. Aí eu falei, então o senhor fez a parte do senhor, então eu vou fazer a minha. Nós fomos lá, oramos, o negócio foi embora, o espírito imundo foi embora, e eu falei, agora o senhor continua o tratamento. Sabe, uma coisa, outra coisa.
Uma coisa é mundo espiritual, outra coisa é o tratamento emocional. A metapsicologia. Até voltando lá na primeira conversa nossa, muitos pastores constataram isso. Não adiantava ele tratar da realidade das pessoas no nível da fé e da espiritualidade e do mundo espiritual. Não resolvia. Aí a psicanálise vem como uma excelente ferramenta para trazer saúde mental para as pessoas. Sabe, pastor, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa, posto de saúde, e eu tenho anotado, eu tenho em casa esses documentos, que a grande maioria das mulheres que vão, por exemplo, procuram um posto de saúde, são evangélicas. E sai de lá, sabe com o quê? Sertralina. Aonde que o sertralina atua? Serotonina. Aonde que isso vai? Problema do quê? Libido. Interação, baixa dopamina. Então, você vê, a maioria das pessoas, das mulheres, acima de 30 anos, então, elas tinham o quê? Problema de obesidade, problema de depressão, problema com o corpo. Com o corpo, rejeição, tudo aquilo que a gente já sabe. E dentro, por exemplo, que nem o pastor faz esse trabalho lá com as mulheres da igreja também, ela sai transformada, ela sai realizada, ela sai uma outra pessoa. Quer dizer, além do espiritual também, o mental já sai mais fortalecido. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó. O que faz os pais obrigarem os filhos a ler a Bíblia diariamente? Bom, aí são resquícios, né, falando em Bíblia, de um cristianismo, infelizmente, de um cristianismo impositório a serviço do poder. Se ele está a serviço do poder, deixa eu aproveitar esse gancho, eu não vou aguentar, eu estou com uma coceira aqui. Então coça. Deixa eu coçar aqui. Eu sou pastor, amo a igreja e sou terapeuta e estou trabalhando com a psicanálise e também tenho gostado cada vez mais dessa ferramenta extraordinária que traz saúde mental para as pessoas. Tá, ponto. Infelizmente, presta atenção nisso, você que está em casa. Isso entra dentro das nossas casas, mas vem do clero, vem de líderes religiosos inescrupulosos que se utilizam. Eu falei do medo, da ganância, segundo ponto, e das necessidades para ter rebanho, ter dinheiro e ter poder. Eles usam da religiosidade para a manutenção do seu poder. E como eles fazem isso com o seu rebanho, obrigando-os através de chantagem, através do medo, aproveitando a ganância, quer ganhar dinheiro, olha, vem aqui, dê o seu dízimo, coisa do gênero. Uma necessidade, minha mãe está doente, minha esposa está com problema, meu filho está doente, então vem aqui que eu vou te ensinar como é que ele vai ser curado. Esses sujeitos inescrupulosos fazem isso há tanto tempo, se utilizando da religião, que muitas vezes isso entra dentro de casa. E o pai e a mãe, eles acabam confundindo as coisas e obrigando as pessoas, eles também vão reproduzir esta ação de domínio e de poder, que não combina com o Cristo, não combina com a Bíblia, não funciona dentro da fé. A nossa vida espiritual, ela tem que ser totalmente livre. A opção em crer não pode ser coagida, não pode ser forçada. Pais desesperados muitas vezes obrigam seus filhos a ler a Bíblia. Eu já soube de casos de criança que fazia arte e a mãe, por castigo, fazia ela ficar lendo a Bíblia. O que ia gerar isso? E gerou uma aversão à fé. O efeito acaba muitas vezes sendo o contrário. Então, são subterfúgios herdados de uma história de fé escusa, manipuladora, em função do poder, que muitos pais e mães não percebem. E aqui eu faço a minha declaração. O quanto é maravilhoso você ter uma espiritualidade. Hoje pela manhã eu fui caminhar na praia. Eu moro em Guarujá.
E eu fui conversando com meu Pai Celestial. E olhando para aquele mar lindo, lindo, e dizendo: o Senhor é demais. Porque eu estava ali agradecendo a oportunidade de ver tudo aquilo, de estar ali pisando na areia, de ver a imensidão da natureza, a beleza da natureza. Isso é algo espetacular, é o que me move na direção de um Deus, e não o medo, a obrigação, que não tem nada a ver com a proposta, por exemplo, da fé cristã. Ótimo, maravilha. Bom, aqui eu vou responder, tá? Um cristão pode realizar terapias? Claro que pode. Pode Olha sim. eu aqui, né? Olha lá. O Davi está lá na nossa página, ó, você está procurando um terapeuta? Entra lá, www.almaecoraçãoterapias.com. Aí tem lá o setorzinho de terapeutas, você vai ler. Tem terapeutas pedagogos, tem a parte de adição, tem os psicanalistas. O Davi, ele é supervisor, professor supervisor. Então, é mais para os alunos, certo? Mas você pode procurar lá, tá? Então, qualquer pessoa, né, seja cristão ou não, ele pode sim. Vai ser um alívio muito bom. Uma outra pergunta é assim: qual é a influência da religiosidade na melhora da saúde mental? Bom, aí eu sou suspeito. Eu vou defender com unhas e dentes essa questão. Eu vou dar o meu testemunho. Claro que testemunho é pessoal e não se reproduz. Cada pessoa vai ter uma forma de ver. Então é só a forma que eu enxergo isso. Eu estava fazendo seminário e o meu professor, doutor Júlio Zabatiero, me passou um trabalho. Nosso seminário, a parte acadêmica é muito rigorosa, sempre foi. A FATIP, Faculdade da Igreja Presbiteriana Independente. E eu fui fazer um estudo sobre Romanos. E aí eu tinha que ler 2 livros e tinha que ler o capítulo 5, 6, 7 e 8 e discutir por que aqueles autores falavam de Romanos de forma diferente. Por que eles tinham uma hermenêutica diferente. E aí, olha só, eu tive uma grande surpresa em perceber que aquele texto falava do amor de Deus de uma forma extraordinária. É ali que nós vamos encontrar aquela expressão: quem pode nos separar do amor de Deus? Então, quando eu recebo o amor de Deus, e você pode, isso na tua fé, na tua religião, eu estou falando do cristianismo porque é o meu quintal, isso me faz muito bem. Eu recebo perdão, eu recebo carinho, eu recebo identidade. Isso traz muita paz. Se eu estou num conflito, numa luta, diante de uma perda, a fé pode ser um instrumento poderoso para eu entender, ou eu aceitar, ou eu crer que Deus está diante de tudo aquilo. E que eu vou fazer a minha parte caprichada, a melhor que eu puder. Eu vou usar a minha inteligência, vou usar a minha capacidade, vou usar os meus recursos, mas eu não preciso me desesperar, porque Deus está no controle de tudo. Então isso traz o amor de Deus, a paz. Essas coisas são benefícios da fé. Eu sou cristão por causa do amor. Porque eu entendo que o amor de Deus me alcançou, agora eu tenho que amar as pessoas. E outras religiões também pensam dessa maneira. Então a fé pode nos ajudar tremendamente nessa nossa caminhada quando trabalha, por exemplo, essa questão do amor. Muito bom. Tem mais perguntas aqui. Vamos que vamos? Então vamos lá. Bom, pastor, nesses tempos difíceis é ótimo saber que alguns líderes religiosos estão em busca de ajudar o povo que sofre mentalmente. Deus é amor. Obrigada e parabéns pelo programa. Valquíria e Davi. Então deixa eu fazer um resgate. Tem muitos líderes religiosos inescrupulosos e a gente acaba falando deles porque nos chocam. Mas eu queria falar uma coisa para você. Tem muitos líderes religiosos apaixonados pelas pessoas e fazem coisas maravilhosas. Eles abrem mão de si mesmo.
eles se compadecem e eles ajudam, sabe, de forma grandiosa. Eu fui beneficiado por vários líderes religiosos que abençoaram a minha vida, que trouxeram paz ao meu coração. Então, assim, eu quero fazer aqui um tributo àqueles que são de boa índole e que nos ajudam muito. Maravilha. Olha, o psicanalista pode falar de religião? O que a gente conversava? No septo de análise, não. Ele vai falar da psicanálise. Entendeu? Se você for amigo do teu terapeuta, no cafezinho que você vai tomar com ele, aí você discute. Por exemplo, eu estou super preocupado se o meu Corinthians ganhou ou não. Aí você fala de religião, de Corinthians. Eu sou corintiano, né? Se eu estou preocupado aqui, porque eu não sei o que aconteceu, se a gente já emplacou, né? Se a gente tá indo para as quartas de final. Quer dizer, o terapeuta não. Eu acho que o terapeuta, enquanto terapeuta, não confunda as coisas. Eu pergunto para as pessoas, você quer o pastor ou você quer o terapeuta? Porque o terapeuta vai desenvolver um processo. Tem todo um processo, uma técnica, caminhada, uma técnica. E o pastor, ele vai abraçar, ele vai orar. É outra pegada. É outra pegada, tá? Bom, pastor, qual a diferença entre a terapia e a orientação espiritual? Acho que o pastor já respondeu isso, Sim, né? sim. Tá certo? Outra, quais aspectos da psicanálise são ligadas à religião? Não sei, até aí, professora, a senhora tem mais... eu sei que, por exemplo, nós não vamos tapar o sol com a peneira. Por exemplo, eu sei que Freud não tinha uma boa visão no seu tempo, na sua época, até com razão. Ele está no tempo da teologia, outro tempo. O Freud está no tempo da teologia do Deus morto. Por que se proclamava um Deus morto na Europa no século XIX? Por causa de uma igreja intransigente, uma igreja fria, uma igreja que tinha abandonado o cristianismo. E então, filósofos, pensadores diziam, esse Deus morreu. E Freud está nessa realidade. Então, existe sim embates, existe questionamentos. Não, ninguém está tampando só com a peneira. Mas eu acho que nós estamos num novo tempo. Uma nova realidade. Um novo tempo, nova realidade, que a gente pode ver, por exemplo, que os trabalhos de Freud e outros psicanalistas, médicos, né, daquela época, nós usamos hoje. Tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. Agora aqui, dependente químico, ele é considerado alguém com problemas espirituais ou psicológicos? Bom, psicanaliticamente falando, né, sobre o dependente químico, é uma carência. A pessoa tem, que acaba virando um problema patológico. Então, dentro da psicanálise, a gente vai entender, a gente vai fazer a nossa anamnese, a gente vai entender o bojo dessa pessoa, o porquê. Inclusive, o assunto referente à adição vai ser falado semana que vem, na próxima quinta-feira. Vai ser um tema muito importante, muito bom, né? Se você que fez essa pergunta aqui puder assistir na próxima semana, nós vamos abordar sobre isso, sobre a adição. Nós temos aí um psicanalista super bom, atuante nessa área, né, da área da adição, né, as drogas, tudo isso, que vai poder esclarecer melhor. Mas na visão espiritualista? Uma pessoa na dependência tem... Tanto que eu já encaminhei inúmeras pessoas para casas de recuperação, que lá tem tratamento psicológico. São problemas emocionais, deve ser tratado como tal. Essa pessoa não adianta nada você expulsar o demônio dela, que isso não vai resolver coisa nenhuma. Legal. Bom, gente, eu espero que vocês aí tenham gostado do nosso programa de hoje. Estamos aí finalizando. Agradeço a interação de vocês. Agradeço muito o pastor que está aqui hoje, o Davi. Gratidão. Gostaria de chamá-lo mais vezes para estar aqui. Boa viagem de retorno. Guarujá. Eita! E é isso aí. Para vocês também, ó, não esqueça, entre aqui, Alma e Coração, almaecoraçãoterapias.com. É só isso, não tem BR, tá? Não tem nem tio, nem C cedilha. www.almaecoraçãoterapias.com. Entra lá e viaje, navegue.
está querendo fazer um curso de psicanálise, vem pra gente também, vem aqui. Nós temos aqui o curso presencial aqui em Votorantim, aqui pertinho, na Albertina Nascimento aqui, ali no Grupo Amada, tá bom? Pessoas, até semana que vem, fiquem bem. Te aguardo semana que vem. Agradecemos nossos parceiros: Ataque Service, Reformas e Acabamentos, Grupo Ramada, Polo Presencial, Elizabeth Biuna, Comunicação Visual. Apoio Sinatem, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Imagine olhar para o espelho e saber quem você é. Superar o seu passado, entender suas emoções, agradecer todos que estiveram com você nessa jornada. Viu? Não sou coisa de louco. Prazer, eu sou a terapia.